Boa tarde. Paz seja convosco. Graças a Deus, estamos no finalzinho desta etapa. Mas o Espírito Santo de Deus tem algo especial. O Espírito Santo de Deus, que é a razão por você estar aqui. É a motivação que o atraiu à casa de Deus nessa tarde. Ele tem um revestimento especial. Ele tem uma restauração. Ele tem um sobrenatural, uma porção sobrenatural para ser derramado ainda nessa tarde. Quem crê, diga amém. Aleluias. Diga assim: Espírito Santo, eis que eu estou aqui na tua casa. Eu te dou liberdade. Vem sobre mim. Aleluias. Abre a tua Bíblia, Manual da Vida Eterna. No primeiro livro, Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, diga comigo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluias. Se você pode adorar ainda, fique em oração e vá para o último livro, o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6 ao 8. O título dessa mensagem: Espírito Santo, da criação à revelação. Capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono, diga comigo, diante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, diga assim, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Aleluias, aleluias. Continua nesse espírito, porque a conexão do teu espírito com o céu vai fazer o mover sobrenatural. Essa tarde vai ser a tarde que vai fechar este seminário Chamas do Avivamento, avivando sobre a tua vida, avivando sobre a tua igreja, avivando sobre a tua família, a porção especial do Espírito Santo de Deus. Vai começando a dar liberdade ao Espírito Santo. Somente quem dá liberdade ao Espírito Santo se comunica com o céu, se comunica com o sobrenatural e autoriza o revestimento de Deus. Vai buscando a presença, vai buscando a presença, vai buscando a presença, porque você está no melhor lugar, você está no lugar propício, você está na casa de Deus, você está na conexão com o sobrenatural. Lekabariandarashuria manariandaramanai. Ele manatericoramanasherioriá. Nescandarasuria manai. Oh Senhor meu Deus, começa a operar, começa a manifestar os teus sinais, que o sobrenatural, ele vem através da tua palavra, e o Espírito Santo venha revestir, venha transformar,
venha renovar, venha cobrir o teu povo, aquele que te busca, aquele que te crê. Lema na xere coriandaramanai. Senhor meu Deus, que aqui não fale homem, mas fale o teu Santo Espírito, que aqui haja plena liberdade para operar os teus sinais. É o que te rogamos, é o que te clamamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Somente quem crê, adora Ele com salva de palmas para o Senhor Jesus e glorifica com a sua boca, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oh, maravilhoso Deus, podeis tomar o seu lugar. O Espírito Santo de Deus sempre esteve envolvido em todas as eras, em todos os momentos onde foi necessário, nas dispensações. E Ele estava, como diz o versículo 1 e 2 de Gênesis, Ele foi o dínamo de Deus, que começou a formatar céus e terra. Da criação à revelação. O avivamento estava atrelado ao fogo do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, e ele sempre estava lá. O avivar é a estratégia espiritual que Deus escolheu para, em momentos de tribulação, para em momentos de desânimo, para em momentos de grande adversidade contra a sua igreja, Ele determinar que o poder que está no céu, diga assim, poder que está no céu, venha impactar, venha encher, venha renovar aquele que crê no poder que está em cima. Nela balacanda ramanai. Jó escreveu, capítulo 26, versículo 13: pelo seu Espírito ornou o céu e a terra, aleluias. Pelo seu Espírito, olha a magnitude do poder que há no alto. Ornou. E a humanidade foi avançando. A humanidade foi avançando na direção do pecado, até que Adão e Eva cometeram o pecado. E a Bíblia relata que a partir do capítulo 6 de Gênesis, diga comigo, o Espírito do Senhor, não, eu quero mais alto, o Espírito do Senhor subiu aos céus, e o homem ficou na terra. O Espírito então não estava mais na terra, ele abandonou, e o homem que não tem o Espírito de Deus, não consegue controlar a sua carne, a sua marca pecaminosa. Ele é dominado. E por conta disto, Deus tinha que criar uma outra estratégia para falar com os homens, para que instruir os homens. E então Deus fala: ó Espírito meu, desce e enche um homem com a porção que está no sobrenatural. E esse homem era Moisés, um avivalista da sua época, o restaurador, o resgatador, o livrador do povo cativo em Israel, em Egito. E então esse homem, cheio da presença de Deus,
começa a conduzir o seu povo a uma libertação, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus estava nele, porque o Espírito de Deus operava nele. Você pode estar pensando: mas eu também sou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu já orei e pessoas foram curadas, eu já libertei pessoas cativas, mas eu estou em crise, e eu não vejo mais a chama do Espírito Santo na minha vida, e eu estou entristecido, e esta pandemia tem reduzido o povo na minha igreja, e eu tenho me visto numa posição de duvidar até mesmo do meu chamado, até mesmo da minha fé. E eu sou cheio do Espírito Santo. Ei, o Senhor te trouxe nesse chamas do avivamento para te dizer, para te dizer que assim como você, Moisés também teve a sua crise espiritual. Moisés também teve momentos que quis largar tudo. Moisés certa vez falou para Deus: ei Deus, esse povo é muito pecador, não fui eu que pari esse povo, vem agora e me mata. Ele buscou para si a morte. Elamanai, Shekamarás, Nandarassuri Shurika. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé, fica de pé, porque o Espírito do Senhor está aqui. Aquele homem, o homem de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, entristecido, estava vivendo um momento de crise, e ele diz assim para Deus: ei, não fui eu que criei esse povo é teu, eles são muito pecadores, eles são muito idólatras, eles não querem crer em ti, e eu não aguento mais. Aí Deus diz assim: Moisés, fica de pé. Aleluias. E a igreja está de pé. E aí quando Moisés pensa, Moisés pensa que Deus vai mandar um raio e matar com ele. Deus olha para ele e diz assim: Moisés, estende as mãos. E o povo aqui estende a mão. Estende a mão para frente, vem para frente, com ousadia. Você está num ambiente de milagre, você está no ambiente da glória de Deus. Vai te lembrando aquela palavra: o trono de Deus estava envolvido nisso. E aí quando ele pensa que Deus vai fulminar ele, sabe o que Deus diz para ele? Ei Moisés, olha só, escuta aí, você que está pensando em desistir, eu vou tirar uma porção da unção que você tem. Você tem tanta unção que você não sabe. E eu vou distribuir, vou revestir 70 homens de Israel. Ei, o Senhor está dizendo que vai através das tuas mãos repartir a unção, repartir a tua bênção. Pode sentar. Mas no arraial tinha aquele fiel escudeiro que a gente só vê pregar coisas boas, Josué. E quando Deus reparte aquela unção com os 70, Josué vem correndo: Moisés, Moisés, eu tenho algo para te dizer. E ele diz: diga, Josué. E ele diz: ei, lá no arraial tem mais 2 profetizando. Tem mais 2, tu quer que eu vá lá e mande eles calar? Tu quer que eu vá lá e mande eles ficar quietos? Moisés olha para Josué e diz assim: você não está preparado para ser meu sucessor, não. Porventura tu estás com ciúme do que eu deveria estar e não estou?
E aí vem a resposta profética de Moisés, o homem cheio do Espírito Santo. Números, capítulo 11, versículo 29. Olha a palavra profética de Moisés, cheio do Espírito Santo. Ele não ficou vazio não, ele repartindo para 70, ele ainda ficou mais cheio. Ei, a unção que está em você, a unção que você está sendo preenchido hoje, ela dá para você e para toda a tua igreja, e para toda a tua família, e para toda a tua cidade, e para todo o estado, e para todo mundo. Números capítulo 11, versículo 29. Chukaramanai, recandara. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Cuida só, você vai adorar. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito foi para o céu e o homem ficou na terra. Faz esse movimento para mim. O Espírito foi para o céu e o homem ficou na terra. Pastor, é possível isso? Nós estamos falando de uma dispensação diferente da graça, da dispensação do Senhor Jesus Cristo. Atenção, você teólogo. O Espírito subia e ele vinha. E quando ele vinha, a Bíblia fala várias vezes, e o Espírito do Senhor se apossava de uma pessoa. E ali falava em línguas, e ali profetizava, e ali fazia milagres, e ali tinha unção para orar. Mas depois se retirava e subia para o céu. Pastor, como assim? Deixa eu te dizer. Houve um juiz em Israel, e esse juiz chamava-se Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão, diga amém. Graças a Deus. Pastor Fernandes, já viram falar de Sansão? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu Sansão. Sansão tornou-se o campeão dos campeões. A Bíblia diz que numa batalha só, presta atenção, cheio do Espírito Santo, ele matou 1000 homens, diga comigo, 1000 homens. E o Espírito Santo subiu, foi embora. Da onde, pastor? Tem um membro lá da igreja que ele gosta muito de dizer assim, da onde? Josiane, da onde? Deixa eu te dizer. Lemanai. Sabe o que Sansão fez depois de matar 1000 homens? No dia seguinte, ele foi se deitar com as prostitutas. Faz a carinha de emoji. Ele não estava mais cheio do Espírito Santo. O Espírito subiu e ele ficou na carne. E o Espírito vinha e usava ele e ele vencia. E o Espírito subia e ia embora. Diga comigo. E o Espírito do Senhor chegava e depois ia embora. Sabe por quê? Porque o Senhor, ou melhor, o Espírito do Senhor não habitava. Diga comigo, o Espírito do Senhor não habitava. Ele só ia lá, enchia aquela pessoa, usava aquela pessoa, avivava aquele momento e depois ia embora. Cuida só. Elias foi outro homem cheio do Espírito Santo. E foi um outro homem que enfrentou crise. Elias foi convocado por Deus, impulsionado pelo Espírito Santo. Vá lá, Acabe, e provoque a maior batalha espiritual relatada no Velho Testamento, na minha opinião. 400 profetas de Baal e 450 de Azera
ou de Jezabel. E então propõe aquela batalha espiritual. E eu não vou entrar em detalhes, porque esse não é o tema da mensagem. Eles oraram e os espíritos malignos não vieram. Sabe por quê? Sabe por que que Elias ficou debochando? Porque eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a Bíblia. Sabe por que que ele ficou debochando? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele tinha discernimento espiritual. E quando ele debochava daqueles profetas que se cortaram, se rasgaram, dançaram e não desceu fogo do céu, sabe por quê? Porque ele olhou para o céu, ele tinha discernimento que aquelas imagens não tinham poder nenhum, e não podia fazer nada, mas ele também tinha o discernimento que os demônios têm poder, que os demônios podem sim mexer com a imagem. Mas como não mexeu, ele olhou para o céu e ele disse: pastor Fernando, ei, Deus fechou o céu e não vai vir prodígio nenhum. Então ele, depois da manhã inteira exclamando: te prepara. Ele preparou o altar. E ele fez uma oração. E o fogo desceu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e diz a palavra que lambeu aquela vala e levou toda a água. Sabe o que aconteceu ali? Diga comigo: um avivamento. Aconteceu um avivamento, sabe por quê? Naquele momento, a Bíblia diz, a Bíblia fala e não é interpretação de quem está pregando. Todo o povo se colocou de joelhos e disse: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Ela, Maria, Xéria, Cória, Mararai. Quando ele encontra depois então Eliseu, o que Eliseu diz para Elias? Ei, eu quero uma porção dobrada desse Espírito. Ou seja, eu quero uma porção dobrada desse Espírito. Segura essa. Sabe por que ele queria uma porção dobrada? Embora Elias, no momento de crise, foge para debaixo do zimbro e depois vai para a caverna e depois tenta fugir, cheio do Espírito Santo. Faz assim, nem vou dizer. Faz de novo. Deus aparece para ele e diz assim: ei, tu ficou tanto medo de Jezabel, que tu ficou cego, tapou teu entendimento carnal. Deixa eu te dizer uma coisa, só quem ficou contra ti foi Acabe e Jezabel, só, porque todo o povo disse: só o Senhor é Deus, aleluias, e mais, não ficou só tu não, 7.000 profetas continuaram agindo, porque só o Senhor é Deus. Houve um avivamento. Em 1 Samuel, capítulo 15, o Espírito Santo se retirou de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 16, o Espírito Santo veio sobre Davi. Isaías disse, em Isaías 44, e derramarei sobre toda a terra seca torrentes da minha bênção. Derramarei o meu espírito sobre toda a descendência. Joel 2:28,
Acontecerá que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e vossos filhos profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Aleluia! É a promessa de dons espirituais. Mas era uma promessa, não tinha ainda. João 14,16. Jesus diz assim: e eu irei para o Pai e rogarei para que Ele envie o Consolador. Para aí. Jesus não é Deus? Sim ou não? Diga comigo sim. Mas Ele respeitava a dispensação. Ele respeitava Deus. Aleluias. Nada como entender o lugar que a gente deve se colocar. A gente tem que respeitar a autoridade, a gente tem que respeitar, e Jesus foi humilde o suficiente para chegar a Deus e dizer assim: eu vou rogar. É por isso que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus, e é o nome que está acima sobre todo nome, porque Ele respeitava o seu chamado segundo a vontade de Deus. Diga comigo: e o Espírito Santo no céu, e o homem na terra. Agora cuida só, no livro de Ezequiel, capítulo 1, há uma visão extraordinária, aonde 4 seres vivos com vários olhos, 4 asas, 2 asas de um lado, 2 asas do outro, protegendo e interligados, com pernas retas, corretas, verdadeiras, semelhantes a de cordeiro, diz a Bíblia. No livro de Apocalipse ainda diz que havia rodas de cor de berilo e que se movimentava. Mas o que nos chama a atenção aqui é que todo este aparato dos 4 seres, todo este aparato, é para que o Espírito Santo de Deus se movesse. Aleluias. E o Espírito Santo movia quem? O trono de Deus. O trono de Deus era movido pelo Espírito Santo, pelos 4 seres viventes. Agora cuide só. O Espírito Santo, a Bíblia diz assim: o Espírito Santo movia o trono. Diga assim: o Espírito Santo, através dos 4 seres viventes, movia o trono de Deus. E a Bíblia diz assim que era como relâmpago. O Espírito Santo dizia: vamos para lá, vamos para cá, vamos para trás. Era imediato. Havia uma plena liberdade, comunhão e obediência. Então, quando Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai para que envie do céu o Espírito Santo, não, para aí, não é possível. No céu eu tenho liberdade, mas na terra eu vou ser limitado pelo homem, eu vou ser limitado pela carne, eu vou ser limitado, porque no céu eu me movo para um lado, eu me movo para o outro, e eu estou sempre na obediência do trono de Deus. Mas Jesus diz assim: mas eu prometi. Eu prometi. Hey, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou ter que adiantar aqui, porque senão não vai dar conta. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo espalha as boas novas, sinais, prodígios, maravilhas, depois de 400 anos. Então, depois de 400 anos há um avivamento. Sabe por quê? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Mas o Espírito Santo está no céu.
Só que Jesus era o céu, aleluia, Jesus era o céu. Eiramai, Nericandaras. A Bíblia fala que Jesus Cristo, você já viu isso? Pastor Fernando, você já viu isso? Jesus Cristo é o nosso advogado. Já escutou isso? Levante a mão. Jesus Cristo é o nosso advogado. A Bíblia fala, eu anotei o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, temos advogado, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia fala que certa vez, no livro de Lucas, o diabo clamou pela vida de Pedro, para cirandar como se cirandasse trigo, ou seja, peneirar. E a Bíblia mesmo diz, mas eu orei, o nosso advogado em ação. E o nosso advogado é condenado injustamente. Ele é morto, crucificado e morto. E a Bíblia diz que ele, diga comigo, sobe ao céu. Hey. A Bíblia fala que 40 dias ele ficou junto com os homens, com os discípulos, 40 dias, pregando maravilhas, fazendo milagres, ensinando e dizendo, eu vou mandar o Consolador quando eu subir. Agora eu quero que vocês vão para Jerusalém e esperem lá, serem revestidos na festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer penta, 50, costes, colheita. A colheita dos 50 dias. Era uma festa em Israel. Faça a conta comigo. 40 dias ele ficou aqui. E era para ser revestido pelo Espírito Santo, a nova promessa. Aí sim, era para o Espírito Santo descer. Era para o Espírito Santo fazer habitação. Não era só uma visitação. Era para habitar. Nós temos 10 dias de batalha espiritual. Os discípulos obedientes vão para o cenáculo e começam a orar. Diga assim, começam a orar. A Bíblia fala lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó diz que Satanás se apresentou onde estava Deus em reunião para querer criticar Jó, para querer botar Jó numa fria. E deixa eu conjecturar, coisa minha, pastor. É coisa minha, ou talvez no Espírito de Deus, aleluias. No primeiro dia, diga comigo, o primeiro dia, Satanás se apresenta e diz assim: ei, eu sei dessa história de você mandar o Espírito Santo para a terra, mas você vai mandar para a terra, por quê? Se os 4 seres viventes são servos, se os 4 seres viventes vão para onde quer, o trono de Deus, os 4 seres viventes têm 4 asas, têm 4 rostos, têm 4 rodas, e se move. E o homem tem 2 mãos, mas não levanta para te adorar, ó Deus. Tem 2 pernas, mas não anda para evangelizar, ó Deus. Jesus, o nosso advogado, entra na parada. Ele entra na parada e diz assim: tudo isso aconteceu, mas depois que eu fui, eu disse assim: ei, eu não chamo mais eles de servos, mas eu chamo de amigos. E a igreja olha para cima e diz assim: vem Espírito Santo no primeiro dia. E Jesus diz: vai Espírito Santo no primeiro dia. No segundo dia, a igreja diz: vem Espírito Santo. E Jesus diz: vai Espírito Santo para a terra. Mas o diabo se mete de novo. E o diabo diz assim: mas esses que tu quer são todos avarentos. Ó Jesus, tu não te recordas que eles queriam vender aquele vaso de alabastro
são todos avarentos, eles não queriam te honrar. E Jesus diz: é verdade, mas eu ensinei a eles que é dando que se recebe. Eu ensinei a eles que quando se perde o mundo, se ganha vida. Desce, Espírito Santo. No terceiro dia, eles olham para cima: vem, Espírito Santo. E o diabo vem de novo. E os filhos do trovão, Tiago e João, eles estavam brigando pela primazia. Um fica à direita e o outro à esquerda. Tu vai querer que o Espírito Santo habite lá? Oh Deus, não manda, né? E Jesus vem e diz assim: ei, eu também ensinei a todos eles. Quando aconteceu isso, eu disse a eles: ei, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que sirva. Aleluia. E no quarto dia, a igreja ora. E o diabo se apresenta de novo. Os teus discípulos, Jesus, os teus discípulos não puderam expulsar aqueles demônios por falta de jejum e oração. Mas eu ensinei: orai sem cessar, não repreendas jamais a ação da profecia, jejue. Desce, Espírito Santo. Não extingas o Espírito Santo, eu ensinei. Mas e o quinto dia? A igreja ora. E Satanás, o acusador, diz: ei, estes teus discípulos não discernem nada, te confundiram com um fantasma. Jesus diz: mas também aconteceu, Satanás, que eu perguntei quem eu era para eles. E Pedro respondeu: tu és o Filho do Altíssimo. Só quem está acordado adora. E a igreja orou no sexto dia. E Satanás foi acusar. Ei, e Tomé, aquele que queria ver para crer. Jesus disse: mas eu me apresentei a ele, e eu disse que bem-aventurado aquele que crê sem ver. E depois foi escrito que o firme fundamento da fé é aquele que tem ela movida sem enxergar, mas crendo que ela existirá, trazendo à existência as coisas que existem. Ó Deus, desce, Espírito Santo. Mas e Cleopas? Cleopas caminhando no caminho de Emaús, abandonando o ministério, não crendo na promessa da ressurreição. Aí Jesus: ei, mas eu fui com eles, e eu avivei ao coração deles as promessas. E quando avivei as promessas, eles disseram: porventura não ardia o meu coração? Ei, ei, ei! E depois eles voltaram para Jerusalém e anunciaram que me viram ressurreto. Ole manacandaraçorie! A igreja ora no oitavo dia: vem, Espírito Santo. E Satanás se apresenta: mas eu ainda tenho contra Pedro, ele te negou 3 vezes. 3 vezes ele te negou.
E Jesus levanta, ele negou 3 vezes, mas eu perguntei a ele, e ele disse 3 vezes que me amava, e sobre ele constituía a pedra fundamental da minha igreja. Adora! E a igreja orando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas Satanás não desiste. Satanás não desiste. E diz assim: mas eles não entenderam o mistério dos 4 seres viventes. Eles não entenderam, eles não compreenderam. E aí, o que tu dizes, Jesus? E Jesus diz: ei, eu vou levantar uma mulher no futuro, e o nome dela será Aimee Semple McPherson. Revelarei a ela os segredos escondidos em Ezequiel dos 4 animais. O rosto de homem é o Filho Senhor Jesus Cristo, o rosto do homem de dores, o homem sem pecado, puro, e que resgatou e trouxe as boas novas para nós. E o rosto do leão, leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vem como fogo. E o rosto de águia, a águia, ela é real, ela tem a visão espiritual, ela tem a posição de rei. Jesus Cristo é o rei. Elamanai. Mas e a visão do boi? A visão do boi é que ele é o que suporta as cargas, ele é humilde, assim como Jesus Cristo. Por isso, o meu Espírito se revelará a João, lá na ilha de Patmos, e ele vai escrever sobre isso. E a irmã Aimee vai fundar uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Vai chegar no Brasil e vai ter mais de 3 milhões de membros que pregam e anunciam que Jesus Cristo cura, salva, batiza e voltará. Son of the living God, and we worship you. Pastor Fernando, só um pouquinho mais, pode ser? Nós estamos no 9º dia, vamos para o 10º? Aleluia. Você pode ficar de pé? O mistério aqui é forte, porque no 10º dia, a igreja ora: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aí o diabo diz assim: então tá bom, deixa eu te dizer uma coisa, ó Deus, que vai acabar com tudo isso. Esses discípulos do Jesus aí, esses aí, nem eles acreditaram em Jesus. Todos eles se dividiram. E depois que Jesus morreu, todos eles voltaram às suas vidas seculares, foram pescar e se repartiram. E Jesus Cristo disse: agora é minha vez, posso falar? E Deus disse: pode falar, advogado da humanidade. Ele diz assim: primeiro, esses discípulos que o diabo acusa, esses discípulos que o diabo acusa de fracos e que não anunciarão o meu evangelho, deixa eu fazer uma relação para ti aqui. Eles vão ser missionários e pregarão o evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins do mundo. Segura aí, segura o glória. Tiago Maior anunciou o evangelho em Jerusalém e foi decapitado, morreu cumprindo o seu chamado. Tiago Menor foi crucificado como missionário na Palestina. Judas Tadeu escreveu a carta de Judas, que nós sabemos e que nós pregamos, e ele pregou na Mesopotâmia, e ele foi crucificado na Mesopotâmia, morreu pela fé.
Pedro, 35 anos depois de Jesus, ele é morto em Roma, crucificado, e ele diz: eu não sou digno que vire a cruz do contrário, porque eu não sou digno do meu Senhor Jesus. André morreu na Grécia, torturado e na cruz. João viveu 100 anos preso na ilha de Patmos, em Éfeso, e escreveu as Revelações e mais 3 cartas. Filipe foi enforcado na Ásia, mas pregou o evangelho a tempo e fora de tempo. Bartolomeu foi lançado no mar dentro de um vaso e morreu na Armênia pregando o evangelho. E Mateus morreu na Etiópia à espada. E Tomé, aquele que queria crer, queria ver para crer, este morreu na Índia, sabe como? Orando e flechado pelas costas. Estes foram os discípulos. Simão morreu em Roma. Ei, Pai, eu te rogo, envia o Espírito Santo, porque eu prometi, porque eu escolhi, porque eu quero revesti-los com a unção do Espírito Santo, porque a igreja não vai perecer, a igreja vai estar andando em avivamento. Lecabari, Axeri, Oriandaramanai. Ei, você aí, você é a menina dos olhos de Deus. Deus te escolheu e Ele vai te revestir. Ele te chamou nesse seminário, nessa conferência, porque Ele quer te fortalecer. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fraquejaram, mas Deus não desamparou. Deus os revestiu. E hoje Ele te chamou aqui porque Ele quer te revestir. É um tempo difícil, tempo de pandemia, tempo de pouca gente na igreja, tempo de pouca fé, tempo de muito medo, mas o Espírito do Senhor é conosco. A Bíblia diz que no 10º dia a igreja orava e Deus bateu o martelo. Diga assim: bateu o martelo. E o Espírito Santo desce. Em Pentecostes estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, diz a Bíblia, e todos eles oravam, quando um vento impetuoso desceu, e eles foram revestidos pelo fogo do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e está conosco, e não vai embora não. Ele não vai mais embora, Ele habita em nós. E quando soar a trombeta, Ele vai levar e vai arrebatar a sua igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aí adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei.
Senhor meu Deus, invade a tua igreja, porque nós navegamos no teu Espírito. A unção está disponível. Oh, aleluia. Escute, fique nesse espírito. Deixa eu ler para você o que Deus fala aqui nas revelações, da criação à revelação. Olha só o que Deus diz. Versículo 8: e os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Escute, e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Escute, não tem avivamento se não tiver a presença do fogo. Não tem avivamento se não tiver a presença do Espírito Santo. Mas não tem Espírito Santo e nem avivamento e nem fogo se houver pecado. Ei, os 4 seres viventes, diz a Bíblia, andavam movendo o trono, se moviam. O Espírito Santo andava. O Espírito Santo pode andar através dos seus pés anunciando o Evangelho. Pode louvar através das suas mãos. Pode adorar o Deus. E os teus olhos são de profeta. E os teus olhos são de profeta. Olhos bons, olhos proféticos, olhos de visão espiritual, dons espirituais. Deus está renovando nessa tarde a unção do teu chamado, a unção da tua escolha. Le xerecoria manai, le cabaria shuricandara maná, de coria manassúria. Ei,
Moisés ficou triste. Elias ficou triste. Ah, você pode ter ficado, mas o Senhor já identificou e Ele determinou a realização do chamas do avivamento para dizer: ei, nação quadrangular, nação quadrangular, eu estou provocando um avivamento no Rio Grande do Sul. Eu estou provocando um renovo do Espírito Santo. Eu estou provocando uma restauração, porque a tua jornada ainda é longa. Espírito, Espírito.